Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o nosso 16º dia falando sobre mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Noemi. A história delas se encontra lá no livro de Ruth e nós vamos falar um pouquinho sobre essa mulher. Tem um título aqui na minha Bíblia que vai dizer Noemi, uma sogra sábia. No texto, nós vamos conhecer a história dessa mulher. Noemi era de Belém de Judá e certa vez há uma fome ali naquela cidade, naquele país, e seu esposo Elimeleque, então resolve pegar sua esposa e seus 2 filhos e irem para Moabe. E havia uma contradição muito grande, porque eles adoravam o Deus invisível, Deus que eles não viam, mas eles sabiam que existia. Moabe já adorava um Deus que tinha que fazer sacrifícios humanos. E Deus já havia falado para eles que ele não se agradava com sacrifícios humanos. Então eles sacrificavam os bezerros, né, os carneiros ali que eles ofereciam ao Senhor. E então passa-se um tempo, quando eles chegam na cidade, quando eles se estabelecem na cidade, Elimeleque morre. Quando Elimeleque morre, fica Ruth e os seus 2 filhos. E esses 2 filhos, que agora já têm a idade já para casar, eles acabam casando com mulheres moabitas. E quando então eles casam, passa-se 10 anos, os seus filhos vêm a falecer. Eu acredito que esse total de anos é desde quando ela foi junto com o esposo e tudo isso. Passa-se 10 anos, e então os 2 filhos, Malom e Quilion, acabam falecendo também. Então Noemi fala, olha, eu não tenho mais nada aqui, eu não tenho mais nada que me prende, eu também não tenho mais ninguém para mandar em mim, então tá na hora de voltar para minha terra, para minha cidade, para o meu povo, de onde eu jamais deveria ter saído. E nessa história, né, de querer sair, ela fala para as noras dela ficarem. E aí nós vemos que órfão acaba ficando, mas Noemi segue ela, Ruth, melhor, segue essa sogra e ela fala, olha sogra, não insista, não insista para que eu possa ficar, porque onde você repousar, ali repousarei eu. Onde você for, ali eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu não vou te abandonar e eu vou estar com você. Então Noemi volta para Belém de Judá e quando ela vai chegando, você pode acompanhar toda essa história a partir do versículo 19. Então, conforme ela vai entrando, né? Ela vai chegando próximo à cidade, então as pessoas começam, olha gente, Noemi voltou, olha Noemi. E ela, com muita tristeza, ela fala assim, olha, não me chama mais de Noemi. Né? No versículo 19, né, vai falando, aí no 20 ela fala, olha, não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Toda feliz ela partiu, toda alegre, ela estava com sua família, estava com seu esposo, com seus filhos, e ela estava toda animada, toda feliz, porque ela estava, embora ela estava saindo da sua cidade, mas ela estava indo para um lugar junto com a sua família. Mas passa-se o tempo, ela acaba perdendo os seus filhos, ela acaba perdendo o seu marido, mas ela tinha um compromisso com Deus. Ela tinha um compromisso de voltar para o seu povo, de viver com o seu povo, de estar com o seu povo. E nessa partida, Ruth se apega à sua sogra. E engraçado que quando um órfão volta e Ruth segue, então ela está disposta a viver junto com ela e falou assim, olha, é só nós duas. E nós vamos ver a história quando ela começa então a seguir as instruções da sogra. E a sogra fala, ó, você faz isso, ela faz. Ó, você faz desse jeito, ela faz. E conforme ela vai fazendo, aí então entra Boaz na história.
Boaz acaba virando, então, o. Acaba virando a pessoa que acaba arrematando as terras que Noemi ainda possuía, e ali acaba então que eles acabam tendo um compromisso e a história deles muda e eles acabam então entrando na genealogia de Jesus também. E o que é interessante na história? Nós vemos aqui uma mulher que tinha tudo. Ela tinha esposa, ela tinha os seus filhos. E com um golpe ela perde o esposo e ela perde também os filhos. Perder o esposo, a quem a pessoa está acostumada, está ali, né? Começa com os dois, depois vem os filhos casam, sai de casa. Então você imagina como que como foi a tristeza e a amargura no coração dessa mulher. Mas a alegria dela retorna quando ela volta para o lugar dela, quando ela volta para a terra dela, quando ela volta para o povo dela. Nos dias que nós estamos vivendo, às vezes nós estamos tão longe, tão distante daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor, na qual o Senhor nos chamou, e nós não entendemos que muitas vezes o vazio que nós sentimos é porque estamos tão longe da presença do Senhor. Aqui vai contar da história de uma sogra e uma nora, que ela se apegou à sua sogra, que ela lutou e falou, não, eu vou ficar contigo, e depois a história das duas é uma história incrível, é uma história de lealdade, é uma história de apego, é uma história que fala assim, não, eu estarei contigo uma vez que eu entrei na sua vida, eu vou ficar com você até o fim. É uma história que mostra pra gente o que a relação de duas pessoas com compromisso, um compromisso e fala assim, não, nós estamos juntos nessa, faz toda a diferença. E esse relacionamento, nós trazendo essa dedicação, essa devoção, esse compromisso, a lealdade que nos mostra aqui, é a mesma que nós precisamos ter com o Senhor Jesus. Às vezes nós somos tão leais com o nosso trabalho, nós somos tão leais com a nossa casa, nós somos tão leais com o compromisso com os nossos filhos, mas nós não estamos sendo leais com o próprio Jesus. Nós não conseguimos ter compromisso com Deus. Não estou falando que você tem que morar dentro da igreja. Não, não é esse tipo, não, isso aí é exagero. Mas você precisa ter um compromisso com Deus. Você precisa ter um compromisso e uma devoção. Sabe o que é devoção? Você sabe o que é você ser devoto? Gente, nós conhecemos muitas pessoas que têm uma devoção tão grande no que eles acreditam, que existem feriados na quais são feriados, a gente considera feriados santos, feriado em que eles vão para a igreja, eles fazem sacrifício, eles fazem penitência, tantas outras coisas, e você vê a devoção daquele povo com relação àquela determinada coisa. Aquela determinada imagem, você vê a devoção daquele povo, o compromisso que aquele povo tem. E aí você para, e aí nós paramos, nós pensamos, e nós analisamos, e aí você faz a pergunta, nossa, tamanho está sendo a minha devoção com Deus? O quanto eu estou sendo devoto? O quanto o meu compromisso com Deus e a minha lealdade a Jesus tem falado mais alto? Tem estado, eu realmente tenho aberto mão de algumas coisas para viver o melhor de Deus para mim. Entenda uma coisa. Não adianta nada a gente, como diz o versículo, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Noemi, ela volta para sua cidade e Ruth volta junto com ela e Ruth se dedica à sua sogra, porque agora são as duas. E nessa dedicação, nessa lealdade, ela segue as diretrizes da sua sogra e elas alcançam a benevolência do Senhor. Elas acabam alcançando um favor imerecido da parte de Deus. Tão lindo, tão inesquecível essa história, que o caminho dela acaba se encontrando Boaz. Então elas não estão mais desamparadas. Elas agora têm alguém na qual pode falar, olha, fica tranquilo, vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade. E Boaz aqui, nós fazemos sempre, né, uma comparação e você pode entender que quando Cristo é o centro de todas as coisas na sua vida, as coisas dão certo. Às vezes parece que nada está funcionando, mas você já viu quando uma pessoa quebra a perna? Para ela curar, o médico tem que colocar no lugar, porque se deixar daquele jeito, não vai curar. E você vai acabar andando totalmente torto. Mas o médico vai e arruma a perna, arruma aquele osso, para que ele volte a colar e fazer todo o processo de cura. Quando o Senhor fala para nós, olha, você tem que deixar, entrega tudo, viva uma vida de lealdade a mim. Aí nós pegamos e cantamos, tu és fiel, Senhor. Mas nós mesmos não estamos sendo fiéis a Deus. Quando nós entendemos que a nossa vida tem que ter uma devoção total a Deus e não a outras coisas, e não a outros homens, mas a nossa total devoção a Deus, a nossa lealdade a Deus, a viver um compromisso com Ele. Não é um compromisso, ai, mas nossa, a igreja tem culto tal dia, tem que tal. Aí eu pergunto para você, você come todos os dias, você trabalha de segunda a sexta, tem uns que trabalham no sábado, você tem um compromisso com o teu trabalho, você não pode faltar. Se você faltar, há descontos e o seu serviço acaba atrasando. E por que nós não temos essa lealdade com a casa de Deus, com o compromisso com Deus, em vivermos uma vida de devoção a Ele? Assim como Ruth foi tão fiel, tão leal à sua sogra Noemi, que nós possamos pegar essa história de lição e sermos leais e devotos ao próprio Deus, que é o único, exclusivo Deus das nossas vidas. E sem Ele, nada podemos fazer. Viver uma vida na qual viver, como se diz, né? Eu vou viver uma vida louca. Mas viver uma vida na dependência de Deus. Você já tentou, pelo menos, viver na dependência de Deus? Você já tentou deixar tudo nas mãos dele? Seja leal a Deus. Aí nós queremos que Deus seja leais conosco, sendo que às vezes nós nem fazemos questão de tirarmos um tempo, só você e Deus. Que nesse dia nós podemos analisar e ver onde nós estamos depositando a nossa lealdade, a quem nós estamos depositando a nossa devoção, a quem nós estamos depositando o nosso compromisso. E se tudo isso não estiver Cristo sendo o centro de todas as coisas, está na hora da gente parar, pensar, analisar e fazer diferente.
Amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta no nome de Jesus.